good. Serving Estamos a God is servir a not Deus, good. estamos nessa We are situação. serving God and we are still in this situation. Estamos a servir a Deus, mas nossa vida está assim. We are serving God, but our life is like E this. Deus fala para eles: And God tells them, confia nos meus planos. trust my plans. Confia nos meus. Trust my... Glórias a Deus. Glory to God. Bom, semana passada eu comecei algo, Last week I started something, mas eu fiquei de concluir hoje. but I am to complete it today. E com a graça de Deus, And with the grace from the Lord, vamos tentar concluir. we will try to finish. Abra, por favor, Please open Jeremias 29, Jeremiah 29, 4. 4. Estamos a falar sobre We are talking about até que until promessa se cumpra. the promise is fulfilled. Diga para alguém, você tem promessa. Say to someone, you have a promise. Não, fala como profeta, fala, você tem Speak as a promessa. prophet. Say you have. Ah, mas seja um profeta de verdade. Diga, Be a você true tem prophet. promessa. Say you have promise. Diga, você tem promessas. Say you have promises. Diga, grandes promessas. Say great promises. Diga, e eu verei And I will see todas elas all of them a se cumprirem being fulfilled na sua vida. in your life. E quando se And cumprirem, when they are fulfilled, estarei do seu lado. I will be by your side. Vou desfrutar junto com você. I will enjoy together with you. Diga, aleluia. Say hallelujah. Outros nessa hora aqui viraram a cabeça, né? Vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, This is what the Lord Almighty, o Deus de Israel, the God of a Israel, todos que foram transportados, says to all those who I carried, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. those I carried into exile from Jerusalem to Babylon. Edificai casas Build houses e habitai nela, e habitai-as. and settle down. Plantai jardins Plant gardens e comei o seu fruto. and eat what they produce. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Marry and have sons and daughters. Tomai mulher para vossos filhos. Find wives for your E dai sons vossas filhas a maridos, and give your daughters in para que marriage, tenham filhos e filhas. so that they too have sons and daughters. Multiplicai-vos ali, Increase in number there. e não vos diminuais. Do not decrease. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar. Also seek the peace and prosperity of the city E which I orai carried por you into ela ao exile. Senhor, Pray to the Lord for it, porque na sua paz because if it prospers, vos tereis paz. you too will prosper. A seguir. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus Yes, de this Israel. is what the Lord Almighty, the God of Israel, Não says. vos enganem os vossos profetas, Do not let the prophet and diviners que estão no meio de vós, among you. nem os vossos adivinhos, Do not listen to those. nem deis ouvidos aos vossos sonhos, aos vossos sonhos que sonhais, Do not listen to the dreams you encourage them to have. porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. They are prophesying lies to you in my name. Não os enviei, diz o Senhor. I have not sent them, declares the Lord. Porque assim diz o Senhor. This is what the Lord says. Certamente que passando 70 anos na Babilônia, When 70 years are completed for aqui Babylon, já é uma promessa, vos this is a visitarei promise. I will come to you e cumprirei sobre vós and fulfill a minha boa palavra, my good promise tornando-vos a trazer a esse lugar. to bring you back to this place. 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, For I know the plans I have for you, diz o Senhor. declares the Lord. Pensamentos de paz e não de mal, Plans to prosper you and not to harm you. para vos dar um futuro para vos dar o fim que esperais. Plans to give you hope and a future. Aleluia. Hallelujah. Então,
Qual é o contexto desse texto? What is the context of this text? O povo de Israel The people of Israel desobedeceu a Deus por muitos anos. disobeyed God for many years. E Deus, no seu grande amor, And God, in His great na love, sua longanimidade, in His longevity, levantou muitos profetas para exortá-los. He raised many prophets to warn them. Enquanto eles estavam a adorar outros When deuses, they were praising different gods, Deus levantava profetas e dizia: voltem para Deus. God would raise prophets that would say, go back to God. Voltem para Deus. Go back to God. Durante muito tempo. During many years. E eles ignoraram a voz de Deus. And they ignored the voice of God. Então Deus So God, decidiu He decided tratar com o coração desse povo. to deal with the heart of these people. Então a Bíblia diz So the Bible says que Nabucodonosor, that o Nabucodonosor, rei da Babilônia, the Babylon king, foi até Jerusalém, he went to Jerusalem, destruiu a cidade he destroyed the city, e levou o povo para o cativeiro na Babilônia. and he took the people to exile in Babylon. E Deus disse para eles: And God said to them, olha, aqui na Babilônia, here in Babylon, cumprindo-se 70 anos, after 70 years, eu vou vos tirar de lá. I'll take you from there. Eu vou vos trazer de volta. I'll take you back. Vou restaurar a cidade. I will restore the Vou city. restaurar a vossa vida. I will restore Vou your life. restaurar o templo. I will restore Vou the liberar temple. bênçãos. I will deliver Vou blessings. abençoar-vos. I will bless Vou you. fazer grandes coisas. great things. Então havia uma palavra empenhada. So there was a word. Havia uma promessa liberada. There was a promise delivered. Escuta uma coisa. Listen to something. Deus é um Deus de promessas. God is a God of promise. Você está aqui hoje. You are here Há uma today. promessa de Deus sobre a sua There is vida. a promise from God Há in uma your life. promessa de Deus sobre a sua There is a casa. promise of Há uma God promessa de in your Deus house. sobre o seu There is casamento. a promise of God Há uma upon your promessa marriage. de Deus sobre as suas There is finanças. a promise of God Há uma about your promessa de finances. Deus sobre os seus sonhos. There is a promise of God E a for your promessa de plans. Deus And the promise é que of God Deus é fiel God is para loyal. que ao seu tempo So that in His se time, manifeste o seu poder His power will be sobre a manifest tua vida upon your life. e as coisas mudem. The things will change. Não importa como a sua vida está hoje, Doesn't matter how your mas life is você tem uma today, promessa. but you have a Não promise. importa como você vive It hoje, doesn't matter how you há uma promessa sobre a sua vida. promise upon Não your life. importa o que você não tem It doesn't hoje, matter what you don't há uma have promessa today. sobre a sua There's a vida. promise upon your life. Pastor, eu quero casar. That's why I want to get Há uma married. promessa de Deus para There's você. a promise of God Você vai upon you. casar sim. Não vai ser apenas um casamento, It won't be just mas any será um marriage. casamento But abençoado. it will be a blessed Pastor, eu marriage. quero ter filhos. Pastor, I want to have Há uma children. promessa sobre a tua A vida. promise upon your Você vai life. ter filhos You are going sim. to have children. in Pastor, you. eu quero trabalhar. I want to Há uma work. promessa sobre a sua There's a vida. promise upon your Você life. vai trabalhar sim. going to work. E não vai ser qualquer trabalho. be just any Mas Deus job. vai te dar o melhor trabalho. Give you the best Pastor, job. eu quero I prosperar. want to Há uma prosper. promessa sobre a tua There's vida. a promise upon your Você life. vai You are prosperar. going to prosper. O melhor salário da tua empresa Salary from your vai ser para company você. will be for you. Os melhores cargos da sua empresa Positions in serão your para company você. will be for you. Há uma promessa de There is a Deus promise from God para os seus for your filhos. children. Há uma promessa para você. There is a promise for you. Deus é um Deus de God is promessas. a God of promises. A promessa de The promise Deus from é God liberada com o intuito is delivered with animar você, a reason to fortalecer make you você, rejoice, to make you trazer stronger, esperança e confiança no seu coração hope and de que confidence Deus in your vai heart fazer that God will do a sua boa palavra. His good word. Esse povo estava na Babilônia, These people were in Babylon, mas but a promessa the promise, começou a demorar se cumprir. it started taking long to fulfill. Eu sei que muitos de nós I know many of us gostamos que as promessas que são feitas hoje will like the promises made se today cumpram amanhã. be fulfilled tomorrow. Escuta uma coisa. Listen to something. Existem promessas There are promises que Deus vai fazer that hoje God will do e amanhã today, vai se cumprir. and tomorrow they will be Existem fulfilled. promessas There are que promises Deus vai fazer hoje. God will make Provavelmente até no final do dia vai se cumprir. maybe until the end of Mas the day they tem will be fulfilled. But promessas there are promises que requerem um tempo. that require Tem time. promessas promises que não vai ser no dia e na hora que você That won't be espera. in the day and the time you E a wait. grande questão And the great é como question nós vamos lidar com o tempo de is espera. how we are going to deal with the waiting time. Só que esperar é uma coisa muito terrível para a nossa geração. But waiting is a terrible thing for our generation. Porque nós vivemos numa geração fast food. Because we live in a fast food generation. Queremos tudo rápido. We want fast things. Não gostamos de parar no congestionamento. We don't like waiting in the traffic jam. Quando paramos no congestionamento, When we stop in the traffic jam, começamos a buzinar. we start
hitting the horn. Começamos a discutir. We start arguing. Começamos a criar MacGyver. We start creating waves. Começamos a andar até na contramão. We start walking in Porque the não wrong gostamos de direction. esperar. Because we don't like to wait. O tempo de The espera waiting time é is necessário. necessary. O tempo de The espera waiting time é o tempo que Deus precisa is the time God para needs preparar você prepare you para as bênçãos que estão para vir. blessings that are about to O come. tempo de The espera waiting é time necessário. is É necessary o tempo que Deus precisa is the time para God needs tratar o seu caráter, to deal with your para character, formar em você forming you o que é necessário what is necessary para poder lidar com a bênção que Deus vai te to dar. be able to deal with the blessing God is going to give you. Mas esse povo But these people, não aguentava mais esperar. they couldn't wait. No tempo de espera, In the waiting time, eles não estavam a tomar decisões certas. they weren't taking the right Eles não decisions. estavam a ter atitudes They apropriadas. weren't having appropriate attitudes. Então Deus levanta o profeta Jeremias So God raises the Jeremiah prophet para duas coisas. for two things. Primeiro, The first, exortá-los, it was to warn them, fazê-los se posicionar da maneira correta. to make them take the right E position. segundo, And the second, para lembrá-los a respeito da promessa. to remind them about the promise. Então você vai ver Jeremias dizer: So you will see Jeremiah tome saying, cuidado com essas atitudes. be careful with those Esses attitudes. profetas que você está a procurar para ouvir, You're seeking to eu não os listen to. I enviei. didn't send them. Ele está a profetizar o que vocês querem ouvir. They're prophesying what Mas you não want é to o que eu hear. estou a falar. That's not what I'm Eu saying. já falei. I have said São already. 70 anos. It is 70 Quando years. terminar os 70 anos, 70 years are eu vou over. cumprir a promessa. I will fulfill the promise. Então, So, eu quero colocar algumas coisas I want to put some things que nós precisamos fazer no tempo de espera, that we need to do in the com waiting base time, no que estava acontecendo nesse texto. according to what is A said in primeira this eu text. falei na semana passada. I've said the first last week, Tenha perspectiva divina a respeito da sua situação. have a divine perspective about your No situation. seu tempo de espera, In your waiting time, tenha uma perspectiva divina. have a divine perspective. Talvez Deus disse para você que Ele vai te levantar. Maybe God told you you are going to be raised. Ele vai te prosperar. He is going to prosper you. Mas no tempo em que essa prosperidade não chegou, But in the time the prosperity hasn't come, lida com cada circunstância deal with each circumstance sob uma perspectiva divina. according to a divine Veja perspective. Deus por detrás das See circunstâncias. God behind the Para de circumstance. ver homens. Stop seeing men. Sabe, no tempo de espera, In the waiting time, nós vamos lidar com testes. we are going to deal with tests. Nós vamos ter patrões que nos desafiam. We are going to have bosses who Nós challenge vamos us. ter We líderes que nos are desafiam. going to have leaders who Mas challenge us. nesse período, But during this você time, tem duas opções. you have two options. Olhar para o teu To patrão, look at your olhar boss, para o seu líder look at your e leader, dizer, and say, a culpa é dele. it is your fault. Ele é o Nabucodonosor. He is Nabucodonosor. Ele é insensível. He is Ele não sabe lidar com pessoas. He doesn't know how to deal with Ou people. você pode ter outra perspectiva. Or maybe you can have a different Olhar para perspective. aquele líder. Look at the leader, Olhar para aquele patrão. the boss. Olhar para a tua situação. your situation, Dizer, Deus, and say, o God, que o Senhor quer me ensinar? what do you want to teach O que me? Deus quer trabalhar na minha vida? What does God want to work in my life? Então esse povo So these people estavam chateados com Nabucodonosor. were upset with Nabucodonosor Porque eles achavam because they que thought quem havia levado eles para o cativeiro that who had taken them era to exile Nabucodonosor. was Nabucodonosor. Então Deus quebra a perna deles. So God breaks their leg. Deus aparece e fala, God appears and assim says, diz o Senhor, like this says the Lord, para os exilados for the exiles que eu mandei para a Babilônia. that I sent to Babylon. Em outras palavras, Deus está a dizer, In different words, God is saying, não foi Nabucodonosor. it wasn't Nabucodonosor. Fui eu. It was me. Hã? Não é teu chefe que está te perseguir. Your boss is not chasing you. It's Sou not eu. me. It is me Que estou a te ensinar that I'm teaching a you trabalhar sobre to pressão. work under pressure. Porque para o lugar onde eu quero te levar, Because to the place I a want to pressão take é you, muito grande. pressure is Se very você não eager. aprender a trabalhar sob pressão agora, If you don't learn to eu não work under posso te pressure, confiar esse lugar. cannot trust you Porque with você that não vai saber lidar com a you do pressão. not know how to deal with the Então para pressure. de ver Nabucodonosor. So stop seeing Para de Nabucodonosor. injuriar o seu chefe. Stop being upset Para with de your falar boss. mal do seu chefe. Stop speaking badly about Me your boss. veja por detrás do seu And chefe. see behind your Eu boss. estou te preparar Preparing para um you. lugar muito maior. Greater place. Mas eu estou usando o teu chefe. But I'm using your O teu boss. chefe é a minha vara. Your boss is O me. teu chefe é o meu cordão. Your boss is Eu my estou a God. trabalhar em você. Working in you. Eu estou a preparar I am você preparing you através do teu chefe. through your boss. Mas sabe como nós lidamos com nossos chefes quando estamos na pressão? But do you know how we deal with our boss when we are under pressure?
Nabucodonosor. Nabucodonosor. Este aí é Faraó. That one is the Pharaoh. Acorda de manhã, Wake up in the morning. ao invés de levantar e dizer vamos, Instead of waking up and saying, let's levanta e go, começa. they wake up and say, Lá vou eu there I go, encontrar com Nabucodonosor. to go meet Nabucodonosor. Não. No. O que Deus está dizendo aqui é, What God is saying here is, fui eu. it was me. Alô? Hello? Alô? Hello? Escuta uma coisa. Listen to something. Você só é capaz de ver Deus na bênção ou você consegue ver Deus na dificuldade também? Are you capable to seeing God only in the blessing or also in Porque difficulties? é muito fácil ver Deus quando os dólares caem na sua conta. Because it is very easy Eu to see quero God ver when the você numbers ver come to your Deus quando a account. crise apertar. I want you to see E você God when dizer, the things Deus, are hard. o And que you é para eu saying, God, aprender aqui? what am I E supposed to Deus está learn dizendo para here? você, And God is eu saying quero que to você you, aprenda I want you to a ser um learn, bom administrador be a no great tempo da administrator crise. crisis. Porque quando chegar na prosperidade, Because when you get você to vai prosperity, remar you're going to, com leveza, com facilidade. you're going to work with Porque ease. você aprendeu a lidar You learn to deal no tempo de crise. in the time of crisis. Então presta atenção. So pay attention. Deus está nos God is in processos. the process. Os caminhos de Deus The ways of God não são os mesmos que os are seus. not the same as yours. Falamos de José na semana We passada. talked about Joseph last José Joseph, tinha uma promessa. he had a promise. Deus iria colocá-lo como governador. God was going to put him Mas as the o governor. caminho que Deus levou But the way God took não é o caminho que José gostaria. it wasn't the way Joseph would José like. caiu no poço, Joseph was in the well. foi jogado no poço, He was thrown to the depois foi well. vendido como Then he escravo, was sold as a depois foi slave. parar na casa de Potifar. And he was in Quando Potiphar's tudo estava house. até certo, And everything was foi cair working. na prisão. He was in prison. Da prisão, From prison. na prisão, In prison. encontrou com o servo do faraó. He met Pharaoh. Deus usou para abençoar o servo de faraó. God used him to bless E the depois o Pharaoh. nome dele chegou ao trono. And then his name got to the Esse foi o throne. caminho que Deus usou That was the way God para used colocar José no trono. to put Joseph in the Na throne. promessa que Deus tinha para In the ele. promise God had Mas for him. você olha para o caminho, You look at a way não é agradável. and it's not pleasing. Hã? Consegues ver Deus dentro do poço? Can you see God inside a well? Mas como assim? You ask. Agora que eu How? comecei a ir na igreja, Now that I started going to agora que eu church, estou aí para a célula, now that I go to the aquele life pastor group, está a pregar todo domingo a dizer que tem promessa, tem promessa. now the pastor Mas is em vez de teaching promessa everything, acontecer, promise, there's a minha promise. vida está a But instead of piorar. promise being fulfilled, my life is getting worse. Welcome. Bem-vindo. Pastor, Deus é mau? Pastor, is God bad? Claro que não. Of course not. Deus é bom. God is good. Mas Deus também não é irresponsável. But God isn't irresponsible. A segunda, isso aqui falei na semana passada, então não vou me deter muito. I spoke about this last week, so I A won't segunda take coisa long. que Deus fala através de Jeremias para eles: The second thing God says to them through Jeremiah, sejam produtivos be productive no lugar que Deus te plantou. in the place God put you. Hã? Ali na Babilônia, There in Babylon, seja produtivo. be productive. Não, pastor. No, pastor. Quando Deus me levantar a ser When empresário, God raises me to be na an minha empresa, entrepreneur in my company, vou ser produtivo. I'm going to be productive. Come on. Não, pastor. No, pastor. Quando eu ser gerente, When I am the aí eu vou ser entrepreneur, produtivo. then Mas I'll aqui be onde eu estou, productive. But here where I nada, am, nada a esquecer. nothing. Forget it. Sabe o que estava acontecendo com eles? You know what was happening to them? Eles estavam na Babilônia. They were in Babylon, E no tempo em que eles estavam lá, and during the time they were there, começaram a viver deprimidos. they started living depressed. Eles começaram a viver perturbados. They started living disturbed. Pararam de sonhar. They stopped dreaming. Pararam de They acreditar. stopped believing. No tempo de teste, In the test, no in the tempo test de time, preparação, in the preparation time, eles começaram a viver a chorar. they started living crying. Salmo 137 fala sobre isso. Psalms 137 talks about that. Salmo 137 Psalms é um relato de como o 137 povo que estava na Babilônia vivia. is relating how the people in Babylon were living. Coloca aí, por favor. Put there, please. Olha só. Eles nem ficavam em casa, They wouldn't even stay home nem iam trabalhar. nor go to work. Acordavam de manhã, They would wake up in the morning. pegavam seus banquinhos, They would take their banks. iam às margens do rio, da onde? They would go to the river. Alô?
às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e fazíamos o quê? By the rivers of Babylon we sat, and what would they do? Alô? E não só choravam, And they wouldn't just cry. viviam no passado. They would live in the past. Lembrávamos do Sião. We remembered Zion. Oh, Sião, Oh, Zion. como era bom. How good was it? Aqui, essa empresa, This company, essa célula aqui. this life group. Quando eu estava naquela célula, When era I tão was bom. in that life group, Aquele líder era tão nice. that leader was so good. Mas eu estou aqui agora. But I'm here now. Eu não sei por que me colocaram aqui. I don't know why they put me Eu acho que nem here. pastor não foi que fez isso aí. I think it wasn't even the Só pode pastor ser who made fulano this. ali. It must have been Só that pode ser esse person. discipulador. It must have been that disciple. Olha onde eu estou agora. Look at where I Ninguém am me now. ama nessa célula. Nobody loves me in this Não life group. acontece nada. Nothing happens. Olha eu. Look at me. Coitadinho de eu. How poor am I? Coitadinho de mim. How poor am I? Alguém pega minhas feridas. Licking Ninguém me the olha. wounds. Nobody looks at Aí me. quando chega um líder que confronta Then when the leader e comes fala para ele, irmão, acorda, reage. and tells him, wake up, O react. discipulador não me entende. Ninguém me This leader entende doesn't nessa understand me. igreja. No one understands me in this church. Escuta o que acontecia com eles. Listen to what happened to them. Primeiro eles achavam que o problema era Nabucodonosor. First, they thought the problem was Segundo, Second, pararam de they viver. stopped living. Acordavam de manhã, They would wake up in the pegavam morning. seus banquinhos, They would take their little iam à banks. margem do They rio would get to e they would go começavam by the a river aumentar a vida. and start saying bad things about life. Já viu aquele grupo de colegas? Have you seen that group of people? 12 horas, hora Colleagues. de almoço. At 12, É hora lunchtime, de sentarem para lamentar trabalho. they would sit and complain about work. Oh céus, Oh heavens. oh vidas, Oh life. oh bolas, oh coisas. Oh things. Oh, por que estou aqui? Why am I here? Já coloquei meu currículo em tantas empresas. I've put my curriculum in many Escuta uma companies. coisa. Listen to Se something. Deus quer trabalhar em você naquela empresa, If God wants to Podes work pôr in currículo you em in that 10 company, empresas. you can go to Teu you nome. can try Teu different nome. companies. Your name, teu nome, your name teu nome Your name. não vai aparecer. will not appear. Porque você está querendo fugir do processo. Because you're trying to run from the Você está process. querendo fugir do trabalho que Deus está fazendo em você. You're trying to run from the work God is doing in you. Porque tem gente que põe currículo em outras empresas, né? Não é porque entende que é tempo de crescer. Não, é porque está Because some fugindo. people put their curriculums in different companies not because Ele they tá want to fugindo. run, but because they want to run. They're Deus não running. trabalha com fugitivos. God doesn't work with runners. Deus conclui etapas. God finishes Quando steps. você terminar a etapa, You finish the ser step, aprovado, you approve, Deus mesmo God himself vai enviar você. will send you. Quando José concluiu as When etapas, Joseph finished the 13 step, anos perseverando. 13 years persevering. José, escuta uma coisa. Listen to something. Quando aqueles copeiros de Faraó chegaram na cadeia, When those servers of the Pharaoh got José to interpretou o sonho the de prison, dois. Joseph interpreted the dreams of two Disse, of them. você vai morrer, You're going to die. você vai voltar. You're going to go back. Morreu no dia seguinte. The first died in the Aquele que ia second, the voltar next quando day. lhe chamaram, The one that was going to go José back disse when assim: he was called. lembra de mim quando chegares lá. Joseph said to him, Mas remember me when como you o get tempo there. de Deus ainda não estava completo, But as the time of God wasn't completed aquele yet, mano chegou lá e esqueceu José. the guy went there and forgot. 2 anos nem lembrou de José. He didn't remember him for 2 years. Quando José já tinha desistido, esquecido, When Joseph had already forgotten and Deus given olhou up, no relógio, no Kairos. God looked at the timing. Disse, agora é a hora. He said, now is the De time. repente, Faraó teve um sonho Suddenly, perturbador. Pharaoh had a disturbing dream. 7 vacas magras, raquíticas. 17, Outras 7 seven cordas bonitas. Ele não seven entendeu skinny nada. cows and other Tinha beautiful magos, ones. He didn't resolvedor de understand sonhos lá. anything. There were Ninguém mad soube guys, people who resolver. interpret dreams and no one É could quando solve. um homem falou, conheço alguém. Then the man said, I know someone. Resolveu meu problema na cadeia. He solved my problem in the Ele ainda prison. está lá. He's still there. Podemos trazê-lo. We can bring him. Naquele dia, In that day, chamaram José. they called Joseph. Quando José sabia que estava sendo promovido, When Joseph knew he was a going Bíblia to diz be que ele cortou promoted, suas barbas, the Bible said he cut organizou, his tomou beard, banho, passou desodorante, he organized himself,
Porque José entendia de protocolo. Because Joseph understood Você não about pode ir job. para uma entrevista de emprego de qualquer jeito. You cannot go to a Tem job gente que não é interview just contratado nem anyway. porque não tem potencial. There are people who aren't Porque ele vai hired para a not entrevista because de they don't have emprego assim, potential. põe calça But aqui, they go to está aí the para a job entrevista de interview like emprego. this. They're going to the Não vão te chamar. They're not going to call you. Organize a tua vida. Organize your life. Entenda protocolos. Understand protocols. José chegou lá Joseph got there em 3 minutos. in 3 minutes. A Bíblia não diz que era 3, mas The Bible doesn't say it was pela 3. conversa eu imagino que foi em 3 ou 10 minutos, no máximo. But according to the conversation, I Agora can aí, imagine conta lá it seu was 3 sonho or aí. 10 minutes. He would, Pá, 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 the pá, man pá, said, pá, pá. tell Falou, your já dream. sei o que é. And he said, I As already 7 know what vacas it gordas is. são 7 anos de prosperidade. The 7 fat As cow 7 vacas magras são 7 anos de fome. the seven fat cow represent prosperity, Mas and the tem- 7 skinny ones o rei tem que represent fazer uma coisa. poverty. But the king has to do something. Procura alguém preparado. Seek someone that is Provavelmente prepared, alguém como eu. probably someone like me. Põe ele para ser administrador. Put him to be the Durante o administrator. tempo de vacas gordas, During the time of the ele tem fat que construir cows, silos. he has to prepare Guardar containers, muita comida. keep a lot of food, Muita comida. a lot of food. Que vai resolver o problema nos 7 anos de fome. That is going to solve the problem in the O rei 7 falou, years não of tem ninguém mais sábio poverty. como você. The king said, no one is Você é a pessoa wiser than certa para o you. cargo. You are the perfect person to Escuta uma the coisa. position. Listen to something. José só saiu Joseph only quando left o tempo estava completo. when the time was completed. Alô? Hello? Para de fugir processo. Stop running from the process. Hã? Escutar. Parar de fugir. Stop running from the process. Diga para alguém. Say to someone, O lugar onde você está. the place where you are, Deus pôs você ali. God put you there. Hã? Diga. Say, Não é Satanás. it's not Satan. Você escuta uma coisa. Listen to something. Você sabia Jó? Did you know that Job, íntegro, reto, he was a right man. temia Deus, He feared God. se desviava do mal. He would run from evil. Não tinha nada de errado com Jó. There was nothing wrong with Job, Mas Deus but God, precisava trabalhar he needed to work na vida de Jó. in Job's life. Porque um dia Satanás chegou diante de Deus. Because one day Satan God, Falou, God. Jó não é crente. he said, Job is not a believer. Jó só te adora porque você dá essas bênçãos todas para ele. Job only praises you because you give him all Tira- his blessings. Tira as bênçãos. Take the blessings out. Hás de ver se Jó vai te adorar. You will see if Job is still going to praise Deus you. falou, é? God said, really? Tá bom. Okay, Vai lá. go there. Quem foi para lá? Who went there? Alô? Hello? Alô? Hello? Quem foi tirar as coisas de Jó? Who went to take the things from Job? Quem deixou? Who allowed? Que choque. What a shock. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça No strand of hair comes from your head, falls from your head sem a permissão de Deus. without God's permission. O lugar que você está, The place where you are, Deus colocou você aí. God put you there, Ou permitiu você estar aí. or He allowed you to be there. Então dê a resposta certa. So give the right answer. Dê a resposta certa. Give the right answer. Para de ficar ali jogado no chão. Stop staying there. Para de thrown ficar ali in the abatido. floor. Staying there. Reaja em nome de Jesus. React in Jesus' name. Eles estavam à beira da margem do They were by the rio da river. Babilônia By the river of Babylon, a chorar sobre Sião. crying about Zion. Ah, como eu vivia bem. Oh, how did I live A well? vida que eu tinha. The life I had. Oh. Versículo 2. Verse 2. Olha o que eles faziam lá na margem do rio. Look what they would do in the Nos by the river. salgueiros que lá haviam, penduramos as nossas harpas. There on the poplars we hung our harps. Não queremos mais adorar a Deus. We don't want to praise God anymore. Que Deus é esse? What God is this? Que Deus é esse? What God is this? Não vou adorar mais. I'm not going to praise Não vou anymore. cantar I'm mais. not going to sing anymore. Melhor ainda,
Even better. Nem vou liderar mais. I'm not even going to Ir lead para a anymore. igreja. Going to Não vou church. mais. I won't go anymore. Eu estou a servir a Deus. I'm serving God. Estou a andar com I'm Deus. walking with God. Minha vida não está a My mudar. life is not changing. Como assim? How come? Ah, quer saber de uma coisa? You want to know something? Vou parar de cantar. I'll stop singing. A seguir. Next. Pois aqueles que nos levaram cativo, olha só como eles ainda não viam Deus. Eles estavam, aqueles que nos levaram cativo, ou Check seja, how they couldn't see God. os Those babilônicos who took us, the Babylon. nos pediam Babylonians. canções. They would ask for songs. Olha, Look, eles estão na Babilônia. they're in Babylon. Aqueles homens da Babilônia The Babylonian men, chegavam, ô Melanie, they would come. Oh, Melanie, você era do louvor da Ágape, né? you used to be in the worship team in Canta lá Agape, canta right? uma canção para nós. Sing something for us. Queremos aprender aquelas canções que vocês cantam. We lá. want to learn those songs you used to sing there. Não sei cantar nada. No, I don't know how to sing No anything. coração a dizer, In the heart, they were estás a saying, me perseguir. you are persecuting Ainda me me, pedir para eu cantar para ti. and you still ask me Não to vou sing for you. cantar. I will not sing. Esquecer. Forget it. É o que está acontecendo ali. That's what is happening. Aqueles que nos trouxeram para aqui Those who brought us here pediam-nos uma canção. ask for songs. Os nossos opressores Our tormentors queriam que fôssemos alegres. Escuta, demanded songs of eles estavam joy. tão deprimidos que Deus They were so depressed that Deus God estava a usar os próprios babilônicos para dizer was para using eles: the Babylonian to tell queremos them, vos ver alegres. we want to see you joyful. Alegrem-se, Rejoice. cantem. Sing. Canta para nós um dos cânticos de Sião. Sing for us Aquela the songs of Zion. aquela música da Ágape. That song from Agape. Chegou a hora. Canta. Sing. Mas que hora que chegou? Não vou cantar nada. But at what time did it come? I Não won't está sing chegando anything. nenhuma hora, não está mudando No nada. time is coming. Nothing is changing. A seguir. Next. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor How can we sing the songs em of the terra Lord estranha? while in a foreign Como eu land? vou louvar a Deus nesse lugar que eu estou? How am I going to praise God in Nessa the place I célula que eu am? estou? In the life group I Nessa am? empresa que eu estou? In the company I Nesse am? negócio que eu estou a lidar? In the business Como I'm que eu vou dealing? louvar a Deus nisso? How am I going to praise God in Nessa this? circunstância? In this circumstance? Não tem motivo de louvar a I don't have Deus. reasons to praise God. A seguir. Next. Se eu me esquecer de você, ó Jerusalém, If I forget you, Jerusalem, que a minha mão direita se resseque. may my right hand forget its skill. Tipo, não vou Like, esquecer. I won't forget. Aquilo que eu vivia, What I lived, não vou esquecer. I won't forget. A seguir. Next. Que minha língua fique colada no céu da boca. May my tongue cling to the roof of my mouth Se eu não me lembrar de você. if I do not remember of Se you. eu não preferir Jerusalém, If I do not consider a Jerusalem minha maior alegria. my highest joy. Então, enquanto eles estavam nessa depressão, So while they were in this Deus depression, chegou para eles, sabe o que disse? God got to them and you know Volta lá what he said? volta lá pro versículo, para versículo 5, Jeremias. Go back to Jeremiah 5. Deus aparece para eles e fala o seguinte: God appeared to him and said the following. vocês You vivam, live, casem, get married, construam casas, build houses, tenham filhos, have children, dê as suas filhas em casamento. give your daughters in marriage. Em outras palavras, In different words, até a promessa se cumprir, until the promise is viva a tua fulfilled, vida live your e life dá o seu melhor no lugar que Deus te plantou. and give your best in the place God put you. Alô? Hello. A seguir, Next. não, o mesmo versículo onde estamos. Procure a paz da cidade para onde eu vos enviei. Seek the peace and prosperity of the city to which I have Orem carried you. por ela. Pray for it. O Deus está dizendo o quê? What is God saying? Queira ver o lugar onde eu te coloquei a crescer. Want to see the place I put you in grow. Ore pela cidade. Pray for the city. Ore pelo teu patrão. Pray for your boss. Ore pela tua empresa. Pray for your company. Ore pelos negócios onde você está trabalhando. Pray for the business. Ore, seja you're feliz aí working onde in. você está. Pray, be joyful where you are.
Dê o seu melhor aí onde você está. Give your best where you Quando are. você der a resposta certa aí, You give the right answer there, a promessa vai se cumprir. the promise will be fulfilled. Seja fiel Be loyal no tempo em que você está a viver. in the time you're living. Dê a resposta certa nesse tempo. Give the right answer in that time. Chega de saudosismo. Terceira coisa que Deus fala para eles. Third thing God tells them, Versículo 8. verse 8. Aprenda a ignorar as pessoas incrédulas. Learn to ignore the incredulous people. Ouça as pessoas corretas. Listen to the right people. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos. Yes, this is what the Lord Não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos Do not let the prophets and the que vivem diviners no meio de vós. among you deceive Não you. dê ouvido a esses sonhadores. Do not listen to the dreams, Porque eles sonham segundo os seus desejos. because they dream according to your desires. A seguir. Next, Porque eles profetizam falsamente em meu nome. they are prophesying Eu não as to you in my os name. enviei, diz o Senhor. I have not sent them, declares the Lord. A seguir. Next, Escuta. listen. Deus está a dizer para eles. God is saying to them, Parem de ouvir esses profetas que só falam o que vocês querem ouvir. stop listening to the prophets who only speak what you want to listen to. Porque é o seguinte. Because it is as follows. A palavra era. The word was, 70 anos depois Deus vai restaurar. 70 years later, God is going to restore. Mas sabe o que eles faziam? But you know what they would do? Iam procurar outros profetas They would seek different prophets que diziam para eles assim: that would say to them like this. esse ano Deus vai te tirar daqui. This year God is going to A take tua you vida from vai here. mudar. Your life is going to Não change. dá bola para Nabucodonosor. Don't listen to Nabucodonosor. Nabucodonosor não é uma pessoa enviada por Deus. Nabucodonosor is not a person sent by God. Nabucodonosor foi quem trouxe você para esse problema. Nabucodonosor is the person who brought you to this problem. Não ore por Babilônia. Don't pray for Babylon. Pelo contrário, In the contrary, só pensa em Jerusalém. only think about Sonha com Jerusalem. Jerusalém. Dream about Jerusalem. Deus levantou Jeremias e disse: God raised Jeremiah and said, esses aí those, não fui eu que estou a usar. I'm not the one using them. Hã? Parar de ouvir esse aí. Stop listening to those people. Não é assim que acontece conosco? Isn't it how it happens with us? Meus pais não me entendem. My parents don't understand me. Procurar gente que me entende. I'll seek people who understand me. Aí você vai lá conversar com gente que te entende. Then you go and talk to É people who outra understand gente que you. desentendida também. It's also people who don't Aí fala para understand. você: Then they tell you, vai, go, viva seus sonhos. live your dreams, Seja feliz. be happy. Ninguém quer que você seja feliz. Nobody wants you to be happy. Hã? Já estou a encerrar. I'm closing. Escuta uma coisa. Listen to something. Quando Deus está a usar pessoas para falar o que nós não queremos ouvir, When God is using people to tell us the things we don't want to começamos listen a to, procurar pessoas que vão falar o que nós queremos we ouvir. start seeking people who will speak what we want to listen to. É o que estava a acontecer ali. That's what was happening there. Ah, Cádia. Deus está a falar contigo. God is talking to you. Persevera. Persevere. Depois vais ter uma resposta. Later you're going to have an answer. Aí fala, mas eu não gostei dessa palavra. Then you say, I didn't like this word. Eu gostaria de ouvir outra I palavra. would like to listen to a different word. Então vou procurar outro profeta. So I'm going to seek a different prophet. Hã? Vou ouvir outro profeta. I'm going to listen to a different prophet. Aí chega no outro profeta. Then you get to a different O outro prophet. também está sendo usado por Deus. The other is also Tá falando pra being used você. by God. He's saying to you, Enquanto o caráter não mudar, Deus não vai te abençoar. while the character doesn't change, God is Aí not fala, going não to estou bless you. gostando desse profeta. Then you say, I'm not liking this prophet. Vou procurar outro profeta. I'm going to seek a different one. Quando apanhar outro profeta de Deus, também vai dizer: They are going to find Deus a tem different prophet promessa. of God that also is going to Mas say God has esse a promise. caráter- But this character,
Nada. They will say, nah, Deus não está aqui. God is not here. Quero Deus. I want God. Aí apanha outro profeta. Then he finds a different prophet. Outro fala, meu filho, The other says, my o child. que importa é teu coração. What matters Aí is você your anima, heart. Then you O rejoice. que Yeah. importa é você ser feliz. What matters is for Aí you você to fala, be joyful. Deus está nesse lugar. Then you say, Esse yeah, aqui God is in this place. estava querendo ouvir profeta que falava coisa que eles gostam. Those people only want Mas to Deus listen to fala God para to eles, say the things they esses like. profetas aí, But God tells eu não them, estou "These falando na prophets, boca deles. I am not speaking through their Meu mouths. profeta está falando para vocês. My prophet is telling São you. 70 It is anos. 70 years. Esses aí, Those, não sou eu que estou a falar. I'm not speaking through them. Escuta uma coisa, cuidado com as pessoas que você escolhe ouvir. Be careful with the people you Aprenda choose a to listen ouvir to. pessoas que te confrontam. Learn to listen to people who confront Aprenda a ouvir pessoas que te desafiam. you. Learn to listen to people who challenge Aprenda you. a ouvir pessoas que te sacodem. Learn to listen to people who shake you. Não gostamos de gente que nos sacode. We don't like people who shake us. Gostamos de gente que quando você está, ninguém me entende. We like people Olha pra who, mim, when we are coitado like, de oh, mim. no Aí one essa likes pessoa me, vem no one também e fala, understands minha me. filha, The coitado person de comes você, and vem tells you, cá, oh, eu my dou um abraço child, how carinhoso. poor. É bom, né? It's good, right? Deus disse, essa aí, God said that one, não estou na boca dele. I'm not in his mouth. Minha palavra é outra. My word is different. Não gostamos de líderes direto. We don't like straightforward leaders. Hã? Líder que fala para você, Leaders who tell you, irmã, sister, aí onde você está, where you are, Deus não está. God is not. Essa vida que estás a viver, The life you're taking, Deus não está a patrocinar isso aí. God is not participating. Sair daí agora. Leave that place Se now. Deus quer te abençoar, God wants to você bless tem que you. sair daí You primeiro. have to leave that place first. Não, No, não gostei. I didn't like that. Não é homem de Deus. It's not from God. Não é homem de Deus. It's not a man of God. Quero achar um homem de Deus. I want to find a man of God. Alô? Hello? Aprenda a ouvir. Learn to listen. Escolha as pessoas a quem você ouve. Choose the people who you listen Muito to. cuidado com pessoas que falam o que você quer ouvir. A lot of care with the people you choose to listen to. Ouça pessoas que te confrontam. Listen to people who confront you. Eu gosto de gente que me confronta. I like people who confront me. Uma época atrás, A while ago, ainda estava a começar a crescer, a avançar, a servir a Deus. I was starting to grow. Aí estava com following meus God. problemas. Deus, Then I had my eu não problems. sei o quê. Um dia fui falar com o meu pastor. Then I went to talk to my pastor, Com expectativa que ele passasse a mão na minha cabeça, assim. expecting him to put his hand in my head. Aí cheguei na like sala e this. falei, pastor. Then I got there, I said, minha Pastor, vida. my life. Ele ouviu. He listened to that, Acabou falando, e aí? and then he said, O que você quer fazer? what now? What do you want to do? Quer entregar as células? Do you want to give your life Entrega groups? lá. Give it. Vou chamar todos os jovens, vou reunir para você entregar a célula. I'll call all the people so that you can give it away. Mas assim mesmo, pastor? Like that, Pastor. Não podia falar, filho, eu te entendo. Couldn't you say, my child understands Eu sei que me? não é I fácil. know it is not easy. Escuta uma coisa. Listen to something. Teu amigo é aquele que fala o que você precisa ouvir. Your friend is the one who tells you what you need to hear. Diga, você está a ouvir quem? Say, ask, who are you listening to? Hã? Tá a ouvir quem? Who are you listening to? Quem você ouve determina muito onde você vai chegar. Who you listen to determines Se where you're você going to vai get. continuar um bebezão espiritual, If you are going to remain a spiritual baby, 13 anos na igreja, 13 years in mas estamos já te church, carregar no colo we are ainda. carrying you in our arms. Papinha não consegues comer, temos que te dar leite. You cannot eat Bebê-lo! this. We have to give you milk.
Quando começam a lhe dar cima, When we start giving you, não gostei dessa igreja. I don't like this church. Não gostei desse pastor. I don't like this pastor. Ah, pode não gostar. Maybe you don't like Mas it. se estiver a precisar de cima, But if you need Shima, vou te dar cima. I'm going to give it to you. Aleluia. Hallelujah. Por fim, Finally, confia nos planos de Deus. trust in the plans of God. No versículo 10, In the verse 10, o Senhor diz: the Lord said, depois de 70 anos, when 70 years are completed, iria trazê-los de volta para a Babilônia, he would bring back, para Jerusalém. he would bring them back to Jerusalem. Escuta uma coisa. Listen to something. Por que Deus fala isso? Why does God say that? Sabe por quê? You know why? Porque certamente na cabeça dele passava algo. Because certainly Servir a something Deus was não é going bom, through his servir a head. Deus não é bom. Serving God is not good. Serving Estamos a God is servir a not Deus, good. estamos nessa We are situação. serving God and we are still in this situation. Estamos a servir a Deus, mas nossa vida está assim. We are serving God, but our life is like E this. Deus fala para eles: And God tells them, confia nos meus planos. trust my plans. Confia nos meus. Trust my... Eu estou no controle. I am in control. Eu não perdi o controle. I didn't lose the control. Você sabia que Jó, Did you know Job, apesar do diabo ter ido lá, despite the devil going there, Deus não perdeu o controle em nenhum momento. God didn't lose control at any time. Deus disse para ele: pode ir, God told him, you may mas não go, mexa na saúde dele. but do not touch his health. Não mexa. Do not touch. Então deixa eu te falar uma coisa. So let me tell you something. Confia nos planos de Deus. Trust God's plan. Você pode não estar a entender hoje, Maybe you're not understanding today, mas no final você vai but in entender. the end you'll understand. Escuta, José não estava a entender nada, Listen, Joseph wasn't understanding mas ele anything. confiou nos planos de But Deus. he trusted God's E plan. quando ele chega no trono, And when he gets to the throne, os seus irmãos vêm para comprar comida. his brothers come to buy food. Ele não se vingou dos seus irmãos, He didn't take revenge on his porque ele brothers já havia entendido os planos. because he had already understood E the ele falou para os plan. seus irmãos: And he told his brothers, não foram vocês que me venderam. you weren't the ones telling me. Não foram vocês que tentaram me matar. You weren't the ones trying to kill Na me. verdade, Actually, Deus me enviou God sent me. e me pôs como Senhor sobre Faraó. And he put me as a Lord Para tempo como in the esse. presence of Pharaoh. Para So that in a time like this, Para tempo como esse. in a time like this, Mas se José não confiasse nos planos de Deus, but if Joseph hadn't trusted the plans of God, teria desistido no meio do processo. he would have given up in the middle of the Confia process. nos planos de Deus. Trust God's plan. Pastor, não estou a entender nada. Pastor, I don't understand Está tudo anything. confuso. It's very confusing. Confia nos planos de Deus. Trust God's plan. Descansa no Senhor. Rest in the Lord. Os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso. The ways of the Lord are higher than ours. Isaías 55:8 diz isso. Isaiah, Os meus 55:7. pensamentos são mais altos. my thoughts are higher. Os meus caminhos são mais elevados. My ways are higher. Sabe o que isso significa? Do you know what that means? É como se Deus estivesse no 10º andar It's like God is in the e 10th você está aqui floor embaixo. and you're down Você consegue here. ver só até na próxima curva. You can only see to the Mas quem next está no turn. 10º andar, But who is in the ele 10th tem uma floor? visão ampla. He has an Ele tem uma amplified visão vision. maior. He has a greater Ele é vision. capaz de ver o que você não está He's vendo. capable to see what you're not Então você seeing. precisa confiar no que ele está dizendo. So you have to trust in what Se he's ele te saying. ligar e dizer curva à If direita, he calls you and tells you turn, take você a não right está turn. vendo o que há lá. You're not seeing what is Mas there. ele de cima consegue ver. But he can see from Se up você there. for capaz de confiar nele, If you're capable of trusting him, você vai viver a promessa de you're going Deus. to live the promise of God. Confia no Senhor. Trust in Confia the na Lord. sua palavra. Trust in his word. Por que eu preciso confiar? Why do I have to trust? Primeiro, First, porque Deus é um Deus de planos e because propósitos. God is a God of plans and purpose. Na nossa In vida, our life, as coisas não acontecem por acaso. things don't happen just for Deus any está reason. conduzindo. God is leading. Porque Ele tem um He plano. has a plan. Há um propósito para a sua There is vida. a purpose for your life. A única coisa que você pode fazer The only thing you can do é dizer: is to Senhor, say, cumpra esse plano. Lord, fulfill this plan. Só que nem sempre vai ser do jeito que você acha que But será. it won't always be just like you think it is going to be.
Faz parte de um processo. It is part of the process. Tem coisas que eu vivo hoje There are things I live que eu today consigo entender, mas há anos atrás eu não sabia que era um processo que estava me trazendo para that I can cá. understand today, but I didn't know back there that it was the process bringing me here. Preciso confiar nos planos de I have Deus. to trust in A God's sua plans. vida está no controle das mãos de Your Deus. life are in control of the hands of God. Deus está guiando você. God is leading you. Só que às vezes Ele vai te levar por caminhos diferentes. But sometimes He's going to Você sabe que o lead you to povo de different Israel ways. Did you know that the havia um Israel caminho de people, 20 dias que eles poderiam estar em Jericó, em Canaã. they could have taken away. Mas a all the Bíblia diz que texts Deus they could levou have eles por taken um out. caminho mais longo. But the Bible says that God took him through a longer way. Mas Deus tinha um plano. But God had a plan. Deus tinha um propósito. God had a purpose. Confia nos planos de Deus. Trust in God's plans. Escuta uma coisa. Listen to Por something. que eu preciso confiar nos planos de Deus? Why do I have to trust God's plans? Segundo, Second, Deus é um Deus de ciclos. God Deus é um Deus de estações. Ciclos. God is a God of cycles. Deus disse para eles, God told them quando se cumprir when the time comes, 10 ciclos de 7 anos, 10 cycles of 7 years, a promessa vai se cumprir. the promise will be fulfilled. Existe um tempo. There is a time. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. There is a time established for everything under the Você heavens. sabia que Jesus tinha o dia certo para nascer? Did you know that there was a right day for Jesus to be born? Você sabia que Jesus não podia nascer em qualquer lugar? Tinha um lugar certo para nascer. Did you know that Jesus couldn't be born in just any place? Maria! There was a right place for Jesus to be born. Maria Mary não vivia em Belém de Judeia. didn't live in Bethlehem. Maria vivia em Jerusalém. She lived in Jerusalem. Mas porque Jesus precisava nascer lá na Belém de Efrata, lá naquela cidadezinha But pequenininha because lá. Jesus had to be born there Onde in era a Bethlehem, cidade in onde the Maria small nasceu? city, the city Mary was born, Deus criou um movimento. God created a movement. Herodes criou um censo. Herod created Cada pessoa censo. tinha que voltar na sua terra natal para recensear. Everyone had to go Maria já back to estava com their 9 meses de gravidez. land. Ela teve que subir num cavalo, andar quilômetros, grávida. Mary had to go through kilometers in a Ela podia se horse. chatear com aquilo, She could have been mas upset fazia with that. parte de um processo. It was a part Ela of the precisava process estar em Belém, to be in porque era lá Bethlehem. que o Messias deveria nascer. because the Messiah had to be born there. Escuta uma coisa, Listen to something. Jesus não podia morrer qualquer dia. Jesus couldn't die Jesus just tinha any que day. morrer no dia da Páscoa, Jesus had to die in porque ele é o die on the Cordeiro Easter day. Pascal. Because he is the Easter Semanas antes da Páscoa, lamb. Weeks before the ele Easter, estava longe de Jerusalém, he was far from mas Jerusalem. ele teve que voltar para He had Jerusalém, to go back to Jerusalem. porque existe um tempo, Because there is a time. existem ciclos, There are cycles. existem planos. There are plans. Deus tem datas e épocas certas, God has dates and right seasons. só que nem sempre Ele conta para nós as datas. But he won't always tell us the dates. Hã? Não era bom se Deus dissesse, meu filho, vou te levantar como engenheiro, profeta, no dia 14 de junho de 2025. Wouldn't it be good if God said, I'm going to raise you as an engineer in the 14th of June, 2025? Quando chegasse aquele 2000, então, When the right year came, nossa alegria. our joy. Não, Deus não falou o dia, God didn't say the date. Deus não falou a hora, God didn't say the time. mas Ele disse que Ele vai fazer. But he said it was Então going você to. tem que fazer o quê? So what do we have to do? Confia, Trust. confia. Trust. Veja Deus nos processos, See God in the process. veja Deus nos ciclos, See God in the cycle. veja Deus nas circunstâncias. See God in the Às circumstances. vezes a circunstância é um caminho que Deus está fazendo você percorrer para Sometimes chegar no the seu circumstances destino. is the way God is taking you through for you to get to your destination. Nem sempre Not always. é Satanás. It is Satan. Outras vezes Other é times, Deus. it is God. Ih, pastor, Pastor. nada, não gosto disso. No, I don't like that. Por fim, Finally, Deus tem planos bons ao seu respeito. God has good plans about you. Deus tem planos bons ao seu respeito. God has good plans about you. Escuta, Listen, se você está a passar por tribulação hoje if you're going through struggle e acha today, que Deus é mal, and you think mal. God is bad, é porque você precisa crescer. it is because you have to grow. Crianças Children é que acham que os pais são maus. are the ones who think the parents are bad. Quando os pais When the parents
posicionam a respeito de algo. take position about something. Meu filho faz isso. My child does Quando eu that. falo não, When I say no, mas eu sei que aquilo ali vai lhe prejudicar. I know that is Eu going to zango harm com him. ele. I Eu digo não. correct him. I say no. Ele faz assim. He crosses his arms. Fica ali por minutos. He stays there for minutes Porque ele não entendeu because he hasn't que understood o pai o ama. that his father loves E o him pai está a cuidar dele. and his father is taking O care pai of está a him. cuidar dele. His father is taking care Escuta, of him. algumas coisas que te aconteceram foram livramento. Some things that happened to Você you não sabe. were freeing you. You don't know that. Foram livramentos. They were deliverance. Algumas pessoas Deus trouxe na sua vida. God brought some people to your life. Foi bênção. It was a blessing. Outras Deus tirou. Some God took away. Foi livramento. It was deliverance. Mas não gostaste. But you didn't like. Choraste. You cried. Deprimiste. You were Zangaste depressed. com Deus. You were mad at God. Fica calmo. Stay calm. Confia nos planos de Deus. Trust God's plan. Confia nos planos de Deus. Trust God's plans. Confia nos planos de Deus. Trust God's Eu plans. sempre digo, I always say, vai ficar comigo. it's going to Quem stay Deus with mandou me. para mim. Only the people Mas God tem sent to pessoas me que are não going vão to stay ficar with me. comigo. But there are people that are not going to stay with E me. eu tenho duas opções. And I have two options. Ou eu vou chorar, Or I'm going to ou eu vou cry, confiar nos planos de Deus. or I'm going to trust God's plans. Algumas pessoas que Deus tirou na minha vida, Some people God took from my life. se não saíssem, If they hadn't left, eu não estaria aqui hoje. I wouldn't be here today. Ah, você menina jovem, You, young woman, 18 anos, 18, 20 anos, 20, está já deprimido porque o homem te deixou. you are depressed because a man left you. Está já desistir da vida. You're giving up on life. Esse aí não era teu último amor. That wasn't your last love. Esse aí foi o livramento. Deus That tirou wasn't da the tua deliverance vida. God took from your life. Confia nos planos de Deus. Trust God's plans. Ah, pastor, eu perdi uma bolsa. Pastor, I Confia nos planos de a Deus. scholarship. Essa Trust God's bolsa plans. talvez foi um livramento de Maybe Deus. that scholarship was a deliverance from God. Ah, pastor, aquela vaga já era minha. Pastor, it Ah, was a fulano, position. fizeram uma That armadilha, me person tiraram de lá. made a trap and they Confia took nos away planos de that. Deus. Trust the plans Ninguém of pode God. tirar das tuas mãos o que é seu. Nobody can take from your Se hands. Deus what is permitiu yours. que saísse, foi um livramento para God você. allowed it to live. It was a deliverance for you. Confia nos planos de Deus. Trust in the plans of God. Confia nos planos de Deus. Trust in the plans of God. Só que nem sempre na hora aparece. But not always it will appear on time. On the time. Diga para alguém, confia nos planos de Deus. Say to someone, trust God's plans. Confia nos planos de Deus. Trust God's plans. Diga, não deprima. Say, don't get depressed. Diga, levanta a cabeça. Lift up your head. Fica de pé. Stand up. Pode ficar de pé. Diga para alguém, a tua vida Say to someone, your life está nas mãos do oleiro. is in the hands of. Só que deixa eu te contar uma coisa sobre o oleiro. But let me tell you something about the craftsman. A Bíblia diz The Bible says que o oleiro that the craftsman, tem poder he has the power sobre o barro. in the material he's working on. O oleiro tem poder The craftsman, para pegar um vaso, he has the power to take the vase, olhar para ele, look at it,
falar, esse vaso tem potencial de ficar mais bonito do que está. and say this vase can be better than it is already. Mas para eu fazer ele ficar bonito, But for me to make it better, tem que amassar um pouquinho, I have to change it a bit, mais um pouquinho, a little more, mais um pouquinho. a little more. Colocar um pouco de água, Put a bit of water, mexer um pouco mais, change it a little more, tirar, take out, amassar change a bit, e depois and then trabalhar nele. I'll work on it. Mas quando ele sair desse But when processo, it leaves the a process, glória que ele terá the glory it will have será maior da glória com que ele entrou. is going to be greater than the glory Talvez he você tenha um entered. nível de glória até hoje. Maybe you have a level Mas se of glory Deus quiser today. aumentar o nível de But glória, if God wants to increase não the se level of preocupe se glory, Deus tiver que amassar um don't pouco. worry if God has to Confia work nos a little. planos de Deus. Trust God's plans. Confia. Trust. Eu sei I know que nós não gostamos dessas that we don't pregações. like these preachings. E não tem problema. Outro dia eu vou pregar a pregação que você gosta. And it's not a problem. The other day I'm going to preach what you like. Mas eu estou te falando de fatos da Bíblia. But I'm telling you about facts from the Bible. Deus é o Senhor da tua vida. God is the Lord in your Deus te life. ama. God loves you. E Deus está trabalhando em você. And He's working in you. Só que os caminhos dele são diferentes. But His ways are different. É por isso às vezes tem umas canções That's why sometimes there are some songs que eu canto, mas canto com cuidado. that I sing, but I sing carefully. Tem umas canções que dizem quebra-me, Senhor. There are não sei o songs que- that say, break me, Lord. Eu costumo cantar. I usually sing Eu falo, them. Deus quebra, mas quebra devagar. But I say, Lord, break, but break slowly. Não faz de uma vez. Don't do it just at one Me time. faz entrar no processo devagar. Make me go through the process slowly. Mas você vai sair mais fortalecido desse processo. But you're going to live stronger from that process. Diga para alguém, você vai sair mais fortalecido. Say to someone, you're going to live stronger. É que o lugar que você está para ir, The place where you're going, precisas de uma estrutura. it needs a structure. Existe. Sabe? You know. Eu fui no ginásio carregar peso uma vez na I vida. went to the gym only once at my life. Não, já fui fazer caminhada, correr na esteira, essas I've gone coisas. to walk, to run, Mas ir carregar peso com aquela ambição but de querer lifting ficar grande. weight, wanted to get big and those things. I only went once. Acho que eu devia ter meus 17 anos por aí. Maybe I was 17 Então, or meu, so. meu primo começou a carregar peso, começou a ficar muito grande. My cousin started lifting weight Eu and falei, he got big. quero ir lá também. I said I also want to go. Fui. I went, Mas não fui só eu. but I wasn't the only one going. Outro vizinho do meu primo também foi. My cousin's neighbor also went, Mas ele era muito magro. but he was very skinny, Muito magro. very skinny. E na primeira vez que ele foi no ginásio, And the first time he went to the gym, ele tentou carregar um ferro muito grande. he tried to lift a very big. Depois que ele levantou o ferro, After lifting the iron, ele começou a chorar. he started crying E ele fez xixi nas calças. and he peed on himself. Acredita no que eu estou te falando? Believe in what I'm telling you. Sabe qual foi o problema? You know what the problem was? É que ele pulou etapas. Is that he tried to skip some steps. Ele pulou, What did he skip? podia ter começado com um ferro menor He could have started with something e smaller crescer and start até growing chegar naqueles pesos. until he got that O seu point. corpo não tinha estrutura para suportar aquela carga. His body didn't have the structure to Então, algumas vezes, endure that weight. So sometimes Deus quer nos dar coisas tão grandes God wants to give us great things que antes disso, that before that, Ele precisa produzir uma estrutura em nós. He needs to create a structure in us. Diga para alguém, Say to someone, você já tem a estrutura que a bênção requer? do you already have the structure the blessing requires? Já tens? Do you already have it? Se não, If not, submete. Aleluia. hallelujah.